Olá, irmãos, graça e paz, muito bom dia. Estamos de volta aí com o nosso devocional diário. E hoje nós vamos refletir um pouquinho aí sobre o cuidado de Deus enquanto Ele guia o seu povo. Muitas vezes, sabe, Deus não escolhe o caminho mais curto, mas sim o melhor para nos proteger, para nos fortalecer e para nos ensinar ao longo da jornada, ensinar a confiar nele. Para isso eu quero ler Êxodo capítulo 13, versículos 17 ao 22. Hoje, cenário improvisado aqui, nós estamos no meio da viagem, indo aí para Ferruginha, né? Se o Senhor assim permitir, hoje à noite estaremos ali com os irmãos para mais um bom tempo na presença de Deus, né? Chegaremos aí no meio do dia, passaremos o dia aí com os irmãos e será uma bênção, né? Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 13, versículos 17 ao 22, vamos ler junto. Esse texto diz assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que em caso de guerra não se desanimem e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na fronteira com o deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amados, o povo de Israel agora foi liberto do Egito. Mas uma coisa interessante aqui é que Deus não os levou pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais fácil. Mesmo que ele estivesse disponível, Deus conhece, amados, nossos limites, nossas fraquezas, Ele sabe exatamente qual a rota é a mais segura para nós. A pergunta de hoje é: será que você está disposto a confiar na direção de Deus? Mesmo quando essa direção não parece assim tão lógica. Esse versículo 17, não é? Que diz que Deus os leva por um caminho que não é o mais curto, nos faz refletir bastante. Afinal, o caminho mais curto, nesse caso, não era o mais seguro. O povo ainda não estava pronto para a guerra. Eles ainda eram recém-libertos da escravidão, não eram um exército. Então o povo evita que eles tenham um confronto nesse primeiro momento, porque sabe que o medo poderia levá-los a retroceder e voltar ao Egito. Será que a gente não pode pensar um pouquinho e refletir aqui sobre isso? Quantas vezes na nossa vida o Senhor nos leva por caminhos que não são os mais fáceis? Quantas vezes nós somos levados por caminhos mais difíceis, caminhos mais longos,
Mas eu quero que você entenda que quando isso acontece, é porque o Senhor está querendo te preparar para o que vem pela frente. Existem é, forjas, né, que o Senhor forja o local, né, onde se fabrica ali o ferro, utensílios, né? Mas existem forjas que o Senhor nos coloca que parecem dolorosos, parecem difíceis de suportar. Mas é porque Ele está nos preparando, porque Deus está vendo aquilo que nós não estamos vendo. Deus nos lembra que muitas vezes o caminho longo é o mais seguro, é o mais sensato. Talvez você esteja passando por esse caminho longo. Saiba que é nesse momento que Deus está forjando o seu caráter, a obediência, fidelidade, né? Habilidade para lidar com a situação. E suporte esse momento, porque Deus é quem sabe o que está à frente, né? Agora, uma coisa interessante é que Deus novamente nos faz lembrar. Nós falamos aí sobre memorial, né, sobre memória, e Deus está constantemente fazendo o povo lembrar de algumas coisas, né? E aqui nós vemos que Israel foi lembrado de uma promessa. Versículo 19 diz assim: Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel jurarem que fariam isso. Havia uma promessa feita a José muito antiga, mas o fato de ser antiga não quer dizer que não era válida, né? Uma promessa válida ainda, que era levar os ossos de José como um sinal de que Deus estava cumprindo sua palavra. Antes de José morrer, ele faz eles jurarem. Ele diz: olha, Deus vai tirar vocês daqui, e Deus cumpre a sua palavra. E quando ele fizer, vocês levem os meus ossos. Então, esse levar os ossos é mais uma lembrança para o povo de que realmente Deus cumpre a sua palavra. Guarde as promessas de Deus no seu coração, né? Lembre-se do que ele já te disse, lembre-se do que ele já cumpriu, e isso vai sustentar a sua fé enquanto você caminha. Deus está sempre presente com o seu povo em todos os momentos. O Senhor ia à frente deles, né? Seja como uma coluna de nuvem, seja como uma coluna de fogo. Deus não apenas vai nos dar a direção, mas também vai conosco, caminha conosco, né? Ele não deixa seu povo sozinho. Você não está sozinho. Ah, pastor, eu estou sozinho aqui. Não, não está. Ele está caminhando com você. Deus está com você de dia e de noite, na luz e na escuridão. Somente confia, né, na presença dele em cada passo da jornada. Ele está com você. Agora, é claro, não podemos finalizar sem apontar para Cristo, que é o que o Antigo Testamento sempre vai fazer, né, apontando para Cristo. A coluna de fogo, a coluna de nuvem apontam para Cristo no Novo Testamento. Jesus é a luz do mundo. Ele diz lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas. Jesus nos guiou, nos guia, continuará nos guiando, nos protegendo, nos conduzindo com segurança, né? Mesmo pelos desertos dessa vida. Ele é o companheiro fiel da jornada. Ele não te abandona, sua presença nunca se afasta daqueles que confiam nele. Então, para recapitular o que nós aprendemos, estamos resumindo um pouquinho, os irmãos vão entender.
Estamos no meio da viagem, né? Então os programas, quando possível de fazer, são um pouquinho mais reduzidos, né? Ou nós aprendemos hoje que o caminho mais curto nem sempre é o melhor, né? Devemos então confiar na direção de Deus. As promessas de Deus, elas são vivas e se cumprem no tempo certo. E Deus nunca abandona os seus. Sua presença é constante e é fiel. Peça a Deus discernimento para que você possa aceitar o caminho que Deus tem colocado você. Porque o nosso problema maior é aceitar, né? Então, peça a Deus esse discernimento para se submeter à vontade dele. Anote, escreva, né? Escreva. Isso ajuda muito. Anote as promessas bíblicas que vão fortalecer a sua fé. Estimule a sua fé com isso, né? Reconheça a presença de Deus aí na sua vida, mesmo nas situações mais difíceis. Procure a presença de Deus para você ver como você vai encontrar. Peça e diga ao Senhor assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu sei que tudo que o Senhor faz é bom e perfeito. Querido Deus, eu te louvo porque o Senhor é bom, que a sua benignidade dura para sempre. Aqui estamos, Pai, agradecidos ao Senhor por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Agora, ao encerrarmos esse programa, possa o Senhor cada vez mais fortalecer a nossa fé, encorajar-nos na jornada. Pai bendito, ajuda-nos a crer e confiar nos planos do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, oramos pelo restante da viagem que ainda temos pela frente, que o Senhor continue provendo o recurso, a segurança, a proteção em todos os lugares por onde andarmos. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, né? E Ele te encha com o seu poder, o seu Espírito Santo, e que a sua presença sempre esteja contigo aí, livrando, protegendo, direcionando para o melhor caminho sempre. Deus te abençoe. E até segunda aqui nos devocionais, né? Segunda-feira nós faremos o possível aí para transmitir. Então, essa semana que estamos de viagem, pode ser que em algum momento não dá para transmitir, vocês vão entendendo aí, mas sempre que dá, a gente estará por aqui, né? O devocional acontece às 8 horas da manhã aqui neste canal. Deus te abençoe e até nossa próxima transmissão, Senhor permitindo. Até lá.